Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa F90, repercutindo a situação do técnico Tite no comando do Clube de Regatas do Flamengo. O Tite não está nada bem, essa é a grande verdade, embora ele não admita. E isso é que deixa a torcida do Flamengo mais irritada ainda. O Tite tem que reconhecer os defeitos e correr para corrigi-los. Mas me parece que o Tite sente muita dificuldade em fazer isso. Ontem, o Flamengo se apresentou mais uma vez muito mal e tomou uma goleada que poderia ter sido ainda maior. 4-1 foi pouco para as oportunidades que o Botafogo conseguiu criar no fraco time do Flamengo. O Flamengo se apresentou ontem como um time pequeno, totalmente perdido em campo, e o pior, o técnico Tite não encontrou soluções. O Tite dificilmente encontra soluções para tirar o Flamengo de uma situação difícil quando está nela. Olha, eu fico me perguntando, será que o Tite vai continuar no comando da equipe do Flamengo se o Flamengo agora, no jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, jogo que é o jogo de volta da oitavas de final da Libertadores da América, imagine se o Flamengo perde a classificação, como é que fica a situação do técnico Tite? Você, o que você acha? Você acha que o Tite pode cair se perder o jogo em La Paz e o Flamengo for eliminado? Na sua opinião, o técnico Tite já merece sair do cargo de técnico do Clube de Regatas do Flamengo? Pense e deixa aí o seu comentário no vídeo. Pessoal, fica comigo até o final, tá bom? Vamos ver aí o que os comentaristas têm a falar da situação do Tite no Flamengo, inclusive o que ele fala nas coletivas, né? Vamos ver o que os comentaristas vão falar. Até o final, fica comigo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Nós estamos falando de um time que tem uma bela receita, que é o Flamengo. Tem opções. Se tá, eu ouvi de um flamenguista o seguinte: se tá ruim pro Flamengo, imagina pros outros. Exato. Se tem opção pro Flamengo e toma 4, como explicar? Como explicar essa derrota juntando nesse bolo todo calendário, elenco, condições, tudo? Por qual viés você quer explicar? Tem um viés do vice. O Edu falou que alguém tinha que apresentar um argumento para defender o Tite. Agora está querendo comprar o discurso do Tite para a mesa inteira. Não estou entendendo o nosso apresentador. Eu tô Primeiro querendo, tem aí um tempo para todo mundo falar. Alguém vai defender o Tite? Agora ele pergunta o Pedro Ivo. Não, o calendário, Pedro Ivo. Não, peraí. Não. O Tite está certo ou está errado no seu discurso? Ele está condicionando. O senhor está querendo me... Faz um deboche. Você não viu aqui. É isso. É que, na verdade... Deixa eu explicar. Ô, Rafa. Deixa eu explicar. E daqui a pouco eu vou até te perguntar sobre a coletiva do Tite e tudo mais. O Pedro falou ontem no Linha. Eu quero me explica. Se você quiser, vai. Se você quiser, você pode ter algum viés aí para defender. Mas aí o seu compromisso é com a defesa quase que institucional ali, como foi o Tite, como foi o Landim, né, em grupo de sócio. Porque o Tite, ele fala em calendário, né? Como se o Flamengo fosse a única grande vítima do calendário ou a maior vítima do calendário. O Landim fala em, nossa, em fair play, porque o Botafogo contrata. Como se o pobre Flamengo, coitado, não tem dinheiro para contratar. Veja você. Agora, se você quiser fazer uma análise numa boa, você sabe onde joga o Jefinho? Onde joga o Jefinho? Botafogo. Ele está fora por lesão. Sim. Sabe onde joga o Júnior Santos? Botafogo. Ele está fora por lesão. Você lembra do Rafael, o lateral? Sim. Ele está fora por lesão. O Eduardo, ele está fora por lesão. Então, assim, quando você pega um recorte ali que eu acho até injusto, eu não vou nem falar desonesto, mas ele é injusto, para falar, não, porque o Flamengo perdeu o Cebolinha, o Flamengo perdeu o Pedro, o Flamengo perdeu... Parece que só o Flamengo é acometido por problemas. Não, porque o Flamengo, o calendário... Não, porque o Botafogo, inclusive, acho que já foi falado exaustivamente desde ontem. O calendário está ruim para todo mundo. Isso aí a gente fala sempre. A arbitragem está ruim para todo mundo. Os gramados são ruins para todo mundo. A estrutura do futebol brasileiro é ruim para todo mundo. A gente há 2 semanas aqui está falando da pataquada lá do sistema que cai, que a súmula é preenchida. Tem 12 horas para descobrir quem foi expulso no jogo. Só no Brasil. E juram que querem fazer a liga profissional. Então, Edu, você se apegar a isso é muito de defesa institucional do seu trabalho e pouco de debate do que está acontecendo. O Flamengo ontem não tomou o amasso que tomou, o vareio que tomou só por causa de calendário.
também por conta da ausência de peças. Porque o Botafogo também tem ausência de peças, só que o tão falado mercado, que o Flamengo ainda tá... Ontem já saiu falando que o Michel tá contratado, né? Isso aí é mais antigo que andar para frente. Toma de 4, tem contratação no dia seguinte. Fato novo? Porque antigamente era o estádio, só que agora o estádio já está caminhando. Então agora é contratação, que não tinha. Ô, Edu, o vem Botafogo desde os também. tempos de Antônio Augusto Dulce de Abranches. Só que o Botafogo, chegando no segundo tempo, me relembra, Matheus Martins, né? Tiquinho. Quem mais entrou? Rafa tem a memória boa. Tietê, Tiquinho, Matheus Martins, Alain e Carlos Alberto. Então é profundidade de elenco. Alberto no final. Profundidade de elenco. No primeiro tempo era qualidade, porque o Flamengo falava que o primeiro tempo foi bom do Flamengo. Não, o Flamengo no primeiro tempo evitou o pior. Depois que o Léo Ortiz acha muito bem aquele passe ali pro Bruno Henrique e o Botafogo sente minimamente gol, o Flamengo evita o pior. O Botafogo era muito melhor desde o início, fazendo o que se faz, jogando bola. Aí ele evita o pior. E aí sim, aí tem a crítica que tem que ver ao Tite, que ele não quis comentar muito ontem, quando ele foi perguntado. Ele recua. A única coisa que o Flamengo tinha no primeiro tempo era o Léo Ortiz, porque ele protegia a frente da área e conseguia desafogar com esse tipo de passe, que é o que você tem que fazer quando a defesa está fechada. Ele acha o Bruno. Aí ele recua o Léo. Aí ele é confrontado sobre isso na coletiva. Aí ele não desenvolve muito o assunto, porque quando ele quer, quando ele é confortável, ele desenvolve. Não, ele fala da troca do Davi Luiz no jogo contra o Palmeiras. Sim, porque no jogo contra o Palmeiras a gente fez a mesma coisa e deu certo. O jogo do Palmeiras é muito diferente do jogo do Botafogo ontem. Então foi uma leitura, para mim, errada do Tite, que não quer ser confrontado. E tem uma cena, para mim, que é ainda pior. Quando o Matheus começa a falar e o Matheus é confrontado, aí tem que vir, e não adianta, é a figura que fica. Aí vem a figura do pai defender o filho, porque o filho não sabe se vai falar sozinho, fica aquela coisa do pai, aí atropela. Não, porque democrática... Não. O jornalista que estava ali, ele não fez nada de errado. Ele fez uma pergunta que todo mundo se faz. Há uma defasagem física entre os times, e aí pareceu que era uma grande injustiça perguntar isso, uma grande ofensa perguntar isso a alguém do Flamengo. Então, tira todo o debate, aí diz que não é justo, diz que não é educado, falta bom senso. Porque, tipo assim, é você subestimar, inclusive, a inteligência de quem você conversa. Ah, porque falta bom senso. Como assim falta bom senso? É uma pergunta pertinente. E aí você quer interditar um debate que é justo. A situação física do Flamengo é deplorável. Futebol faz muita reserva de mercado, né, gente? O calendário, ele é ruim para todo mundo. Sim. É isso. A chapa tá quente para todo mundo. E quando o Matheus vira de forma muito infeliz e, sabe, compara maçã com banana, não, porque o Botafogo saiu de uma competição. Tecnicamente, o Botafogo ainda não saiu, porque o calendário até aqui é o mesmo. Sim. Tecnicamente, ele vai ter saído de uma competição quando a gente tiver semana de Copa do Brasil com quarta de final e o Botafogo descansar. Até aqui, ele tem a mesma maratona. Claro. E o Botafogo reage melhor, porque tem profundidade, porque tem elenco, porque tem trabalho. Muito do que o Botafogo faz em campo ontem e o Flamengo não faz é trabalho. O Flamengo é um grande time quando? No primeiro tempo contra o Palmeiras, na ida da Copa do Brasil. Porque ele estica a intensidade. Aí no segundo tempo cai. O Flamengo não consegue manter a intensidade. Quando teve que manter no último jogo contra o Bolívar, intensidade no primeiro tempo, intensidade até o final, estourou quase todo mundo. O Gerson termina com o câmbio, o De La Cruz termina com a mão, jogador que sente, o Gabriel sente. Assim, o Gabriel sentiu a maratona, o Gabriel não tem nem minutagem para maratona. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que você se apegar... Eu acho que a gente tem que falar de calendário e maratona. Mas a pancada que o Flamengo toma ontem, ela é a cereja de um bolo azedo, amargo, quase estragado, de um Flamengo que tem muitos problemas. Você virar e falar, não, pô, mas você não está sendo justo porque o Botafogo teve um dia mais de descanso. O Botafogo não varre o Flamengo ontem. O 4 poderia ser 6, poderia ser 7. Teve pênalti perdido. O trabalho do Tite ontem é ruim, o desempenho dos jogadores é ruim e a única coisa que estava certa foi tirado no segundo tempo. Então você direcionar que ontem foi só por conta de um dia mais de descanso é você não querer debater nada do que está acontecendo. E o Flamengo vai sim para a altitude, questionado. Fugir do debate, claro. Questionado, com a confiança abalada, pressionado, ou você me garante com uma sapecada na altitude e uma eliminação de eleição, você garante alguma coisa? Eu te falei no camarim ali. Ô, Rafa, o ambiente aí como é que está em relação a esse trabalho do Tite no Flamengo? Por quê? Porque aqui, uma vez o Bubu falou e aí começou... Tem uma linha de raciocínio da torcida do Flamengo, já que você é o guru da nação, né, o talismã, já foi mais, que o Tite já chegou ainda tendo que mostrar que poderia usar o elenco de uma maneira que o torcedor gostasse. Agora, com os resultados... Ontem, o nosso querido Ivo Meirelles, que é a figuraça, gente boa... Ele veio no Mundo Menezes já? Já veio no Mundo Menezes. Ele publicou no Instagram dele o seguinte, fora Tite! Não dá mais, antes do desastre diante do Bolívar. Quer dizer, o torcedor... Mas essa demanda não é de agora. Mas agora com essa goleada... Mas a demanda e a interrogação sobre o trabalho do Tite sobre sobre o Flamengo já começa com a contratação dele. Então, é retranqueiro, é não sei o quê, é não sei o que lá. Aí
parece que dá um jeito ali no final da temporada, começa a temporada muito, né, oscilando. E aí tem um momento ali na Libertadores muito difícil, não consegue a classificação ali no grupo como primeiro. Então, assim, eu estou muito na linha do Pedro, quando o Tite, em 99,9% das coletivas que ele dá, as justificativas são sempre as mesmas, principalmente quando perde. Então, assim, falar de futebol, o porquê de determinadas escolhas, acho que faz parte. O torcedor quer ouvir. Por que ele recuou o Léo Ortiz? Ah, não, é porque deu certo ali no outro jogo, eu vou fazer agora. Mas são características de jogo diferente, de atletas diferentes. Então, assim, tudo que ele faz e tudo que ele fala, pra mim, que tô aqui como imprensa assistindo as coletivas dele, são desculpas. Porque o trabalho não tá indo bem. Dizer que o trabalho do Tite é bom no Flamengo, é excelente, perto daquilo que se criou de expectativa, pelo elenco que o Flamengo tem, não dá. Repito o que o seu amigo disse. Se tá ruim pro Flamengo, imagina pro resto dos times do Brasil. Ô, Rafa, como é que tá aí o ambiente em relação ao Tite, por favor? Bom, Edu, a gente sabe que no Flamengo as coisas são sempre muito extremas, né? Mais até do que em outros clubes. Quanto maior o clube quanto mais torcida ele mais tem essa necessidade de respostas imediatas e conceitualmente, conceito da gente, não é trabalho específico e recorte de momento. Conceitualmente, não só o Tite, qualquer técnico que assuma o Flamengo, ou que venha assumindo o Flamengo, de 2020 para cá, tem uma distância muito maior para percorrer ao encontro do carisma supremo perante o torcedor, do que em condições normais por conta do legado deixado pelo Jorge Jesus. Nem o Dorival, por exemplo, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, saiu daqui com a torcida inteira carregando no colo. E muita gente gostou, mas também teve muita crítica. E ele sai carregando 2 troféus, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Então, a distância sempre é mais longa para quem dirige o Flamengo. Isso é um fato, para mim, incontestável, inquestionável. Aí chega o Tite, que é um técnico com tamanho para aguentar esse tranco. E ao longo da temporada, você tem momentos, sim, como a Nath colocou, muito ruins, muito complicados, como esse atual mas tem momentos também interessantes, que o Flamengo joga o futebol de imposição técnica. A torcida do Flamengo, ela se contenta com até o resultado adverso, se o time tiver uma qualidade de jogo forte e amassar o adversário, jogar muito, no final ela é até capaz de esboçar alguns aplausos. Mas quando você alia uma atuação ruim com resultado ruim, ela é muito direta e incisiva no treinador. Foi assim com o Sampaoli, foi assim com quase todos os técnicos que passaram aqui depois que o Jorge Jesus saiu. Então, respondendo a sua pergunta, objetivando o jogo de quinta em La Paz, não dá para dizer porque não é informação. Mas se acontecer o que ninguém está imaginando, o Flamengo perder por 3-0 e voltar eliminado da Libertadores, não será surpresa se a diretoria resolver tirar o Tite, interromper o trabalho dele, por conta dessa incompatibilidade entre os conceitos e a prática. E o Flamengo oscila muito para quem tem a qualidade de elenco que o Flamengo tem. É uma outra discussão que se desenvolve plenamente aqui. E só para voltar ao tema anterior que o Pedro Ivo trouxe e a Nath complementou. O futebol não está preparado, o futebol brasileiro, para o contraponto. Né? Tudo que é contraditório, tudo que oferece o debate, tudo que oferece a possibilidade de uma discussão mais profunda, o futebol se arma, o futebol se previne, se reserva. Existe muita reserva de mercado no futebol brasileiro em especial. A gente vai ver, raríssimas vezes, um debate em alto nível entre um questionador e um entrevistado na condição de técnico de um time de massa como é o Tite, como deve ser. Com a extração de conteúdo, com explicações claras, diretas. Não existe a possibilidade do trabalho de condicionamento físico do Flamengo ser ruim? Existe. Existe. Ser pior que o do Botafogo, me parece claro. São coisas que não tem nenhum problema de serem debatidas francamente. Só que, assim como nunca, eu tenho 29 anos trabalhando no futebol, eu nunca ouvi um técnico dizendo uma coletiva, eu errei nessa alteração. Eu nunca ouvi um médico dizendo uma coletiva, o meu diagnóstico da doença desse jogador foi errado. Então não tem expectativa que o futebol permita o debate. As pessoas não querem isso. Elas querem o tempo todo reservar os seus próprios conceitos. Fala, Pedro. Rafael, eu concordo com você e aí eu te pergunto também, até que ponto o ecossistema não está contaminado? O ecossistema está preparado para o médico sentar e falar, olha, eu acho que eu errei? O Tite virar e falar, eu fui mal na troca do Léo Ortiz? Ou esse ecossistema também não é viciado para hoje, essa cabeça já ser servida na bandeja? Porque mais que o contraditório, eu acho que tudo que pauta isso é a perpetuação do poder. O
o Tite nada mais é do que a figura perfeita para um ano complicado do Flamengo, que envolve Landim, Marcos Braz, oposição, tudo mais. A capacidade de quem gere o Flamengo e está muito preocupado, porque hoje a gente tem 2 cabeças de comando no Flamengo, um é o Landim, outro é o Marcos Braz. O Landim está muito preocupado com a eleição de fazer o seu sucessor e o Marcos Braz está muito preocupado com a sua eleição para vereador. Eles estão preparados para um debate que possa lhe custar politicamente alguma coisa ou isso também condiciona esse não contraditório? Porque o Tite, que é um cara que muitas vezes senta para debater, ele me parece ali armado também, que ele sabe onde ele está hoje. Ele hoje não pode, às vésperas de uma viagem para La Paz, de um jogo complicadíssimo, sentar e falar, olha, eu acho que eu vacilei aqui, ou então vamos debater desempenho. O ecossistema também não permite isso. Pedro, então, a pessoa se contamina. Pedro, quando ele foi contratado... A pessoa se contamina. Porque senão a cabeça dele vai ser sentada na bandeja amanhã. Isso, não. Quando ele foi... Até porque se ele faz alguma coisa, se ele vai publicamente e diz e assume uma falha, um equívoco de escolha, ele está cometendo suicídio. E isso existe porque culturalmente para o torcedor brasileiro, em especial, acho que isso também existe na Europa, mas aqui é mais latejante, para o torcedor brasileiro é mais fácil mandar o técnico embora, porque os clubes se acostumaram assim no torcedor. Os clubes entenderam que a melhor maneira de você dar satisfação à torcida é mandar o técnico embora. Você não debate mais qualidade de trabalho, você não debate mais internamente, que eu digo, né? É o perfil dos profissionais, você não debate mais a capacidade de rendimento dos atletas, você não usa a fisiologia como dado de proteção, inclusive, para o torcedor de algumas performances que estão abaixo da média esperada. Nada disso. Tá dando errado? Não tá ganhando? Tá jogando mal? Perdeu de 4? Manda o técnico embora. É mais simples. Isso limita a necessidade de você desenvolver até internamente um estudo mais adequado sobre os problemas. E mais, quando o Tite foi contratado, muito flamenguista brincava com outro assim, agora nós temos o técnico que veio da seleção, porque ele veio de Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, com um elenco estrelado, é pra nadar de braçada, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixe aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima. Fui!